Estreando um quadro por aqui, eu trouxe hoje um papo sobre sinceridade, que na minha opinião deveria ser padrão e não exceção. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo, dessa vez trazendo um quadro que eu espero que vocês gostem, eu espero que eu continue conseguindo trazer aqui para vocês, que eu denominei de Papo com o Wally. Já é um quadro que eu trazia lá no Instagram, costumo trazer ainda quando surgem pautas assim que eu acho que merecem ser discutidas, e sempre gera muitas reflexões boas e muitas discussões bacanas lá pelo Instagram. E aí eu decidi trazer pra cá, porque também vai gerar, eu pretendo pelo menos, que a gente converse mais, que eu conheça mais o perfil de vocês e as opiniões de vocês, e que a gente troque uma informação maior, né? A gente troque um contato maior, que não seja só eu passando a informação de livros que eu li pra vocês e tudo mais, que a gente possa discutir. Mas antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, eu tô sempre falando de livros aqui no YouTube. Tô dando dicas de leitura, de como você melhorar o seu hábito, de como criar o hábito da leitura, trazendo minhas impressões sobre o que eu ando lendo, dizendo o que eu gosto e o que eu não gosto em cada leitura, trazendo book hauls, compras que eu faço, parcerias com autores, com editoras, enfim, muita coisa. E tô lá no Instagram também, no @livrosdowally, onde vocês conseguem ver um pouco mais do meu dia a dia, ver da minha rotina diária, o que eu ando fazendo, o que não dá pra mostrar por aqui, coisas bem instantâneas e que só funcionam mostrar lá pelo Instagram. Tem um clube de thriller chamado CTW, onde todo mês a gente lê um thriller, né? Então, se você gosta de thriller, se você curte leitura coletiva, convido você a participar, porque é uma experiência muito bacana, o pessoal é muito gente boa, as leituras quase sempre são muito boas também, porque sempre tem aquelas, né, que acontece alguma falha. Mas se você tiver um interesse, fica ligado lá no meu Instagram, porque todo fim de mês, mais ou menos, eu tô divulgando a próxima leitura do próximo mês, né? E o período de inscrição, porque eu não deixo aberto a todo momento para evitar que as pessoas entrem durante as leituras coletivas, né? Atualmente eu tô com a inscrição aberta lá para a leitura de abril, que vai ser Misery, do Stephen King. Então, se você quiser ler com a gente, se quiser reler, porque é um livro que todo mundo fala, já entra lá no meu Instagram, clica no link que tá na bio e se inscreve. E agora vamos ao papo, né, propriamente dito. E o que eu escolhi hoje é sobre sinceridade. Foi uma das pautas, eu acho que foi uma das primeiras, eu não lembro se foi uma das que mais gerou discussão lá no Instagram e que eu curti demais fazer. Mas a ideia surgiu a partir de uma coisa não muito boa que aconteceu comigo. Infelizmente, né? Mas é sempre assim, sempre de experiências ruins a gente consegue tirar algum proveito, né? A gente sempre tenta olhar o lado positivo. E o lado positivo foi justamente esse post que rendeu muita discussão. Lá no post, eu vou deixar aí pra vocês, para caso vocês não tenham visto, eu dizia que sinceridade, como eu falei abrindo o vídeo, né, que sinceridade deveria ser padrão e não exceção. Tudo que eu vou falar aqui e o que eu pretendo trazer no quadro do Papo com o Wally são coisas que funcionem para vocês de forma geral, mas lógico que eu vou focar mais na parte da literatura e do Bookstagram e do Booktube, porque é a parte que eu tô aqui para falar sobre isso, né? Mas eu acredito que tudo sirva de um modo geral na vida de cada um de vocês. Então essa conversa decidiu, esse papo, esse tema surgiu porque eu fiz uma parceria com uma certa autora. E aí eu sempre digo a todos os parceiros, todos os autores que querem fazer parcerias comigo, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria, claro, ter minhas parcerias com editoras grandes, conseguir um sucesso, ficar conhecido, né, ser referência quando o pessoal falasse: ah, onde foi que você viu isso? Foi lá no canal do Wally, ou quem te incentivou a ler foi o Wally. Então eu sempre tive isso na minha cabeça e ainda tenho, né, esse sonho de crescer muito aqui, ficar e ser referência. E aí eu sempre disse aos autores que me procuravam para fazer parceria que eu sempre daria a minha opinião sincera. Claro que sem desmerecer o trabalho deles, porque eu sei o quanto eu não sei porque eu não escrevo, mas eu imagino o quanto é cansativo escrever um livro, se dedicar muito tempo da sua vida, né? Dedicar muito tempo da sua vida para escrever uma história e a pessoa simplesmente dizer que odiou, que era melhor não ter escrito, que é uma história péssima, que o livro deveria ser banido, essas coisas assim. Então eu sou totalmente contra essa forma de fazer análise de livros, né? Tanto que as minhas resenhas eu sempre dizia o que eu achava bom
e o que eu não tinha curtido, se fosse o caso. Eu sempre embasava minha opinião em tudo o que eu ia falar. Não simplesmente jogava lá que não gostei e pronto. Não, nunca fui desses. E aí, eu sempre deixava claro para todos os autores que procuravam para fazer parceria que eu daria minha opinião sincera e que falaria tudo que eu gostasse, né, do livro e que eu não gostasse. Mas que primeiro eu ia falar para ele, né, aliás, antes eu simplesmente lançava a resenha já com a minha opinião toda lá. E depois desse caso, foi que eu decidi primeiro passar as opiniões para o autor, para depois saber se ele para saber se ele ia querer ainda que eu divulgasse a resenha ou não. Mas enfim, o que foi que aconteceu? Eu deixei claro isso e a pessoa disse, não, tudo bem, eu quero a sua opinião sincera mesmo. A maioria fala isso e a maioria realmente quer. Mas a maioria também acha que a gente, quando fala isso, não vai encontrar nenhum defeito no livro deles, ou então, que eu não acho defeito, mas vai se identificar totalmente com o livro, principalmente quando a maioria, a massa das pessoas que leu, né, é só elogios, 5 estrelas e tudo mais. Enfim, o que aconteceu foi que eu li e fiz a resenha, e aí algumas coisas me incomodaram no estilo da narrativa da história da pessoa, e eu falei lá que eu não tinha curtido por causa disso, apesar de ter gostado da história, ter me surpreendido com os plots, o estilo da narrativa eu não tinha curtido tanto assim, e não era me pareceu meio travado, deixou a história um pouco travada. E aí a pessoa simplesmente veio falar pra mim que nossa, só você percebeu isso, ninguém mais notou essa coisa, ninguém mais falou disso pra mim, como se a minha opinião, como se o que eu achei fosse invalidado por conta que todas as outras pessoas que leram não perceberam aquilo ou não se incomodaram com aquilo, digamos assim. E aí eu já me senti meio assim, já vi que já não estava no clima, né? E eu continuei sustentando, mas mesmo assim, cada livro, cada leitura é uma coisa muito pessoal. E eu posso perceber coisas que ninguém vai mais perceber. É por isso que você precisa, eu tava dizendo, né, pra ela. Por isso que você precisa de opiniões de várias pessoas, porque você precisa ver o que muitas pessoas não irão perceber e o que outras muitas irão perceber. Mas ela continuou dizendo que não, que só porque foi uma pessoa que falou, isso não era problema, foi só eu que me incomodei mesmo, enfim. Aí eu já comecei a pensar se eu fazia essa resenha e se eu não fazia essa resenha. Mas acabou que eu fiz, e para completar ainda, para não alongar tanto essa parte, ela ainda jogou um comentário lá que um amigo e seguidor colocou que, vixe, por causa desse estilo aí, realmente é complicado, né? Uma história assim meio travada e tudo mais. E ela foi lá e comentou que, dizendo algo do tipo que foi só eu que percebi, que a história não é assim e que ninguém nunca falou isso pra ela. Enfim, piorou tudo, eu tive vontade de apagar a resenha. Mas enfim, não apaguei, nunca disse quem era, também não vou dizer, e é a vida que segue. Aonde eu quero chegar aqui? As pessoas hoje em dia, elas não estão acostumadas com a sinceridade, infelizmente. Elas pedem que você seja sincero, elas esperam que você diga a verdade quando elas pedem a opinião. Na verdade, elas não esperam, elas pedem que seja, mas no fundo elas esperam que você concorde com o ponto de vista delas. Então, a partir do momento que você discorda, elas já criam uma defensiva, é como se já criasse uma defesa de que você está errado, de que você não observou do ponto de vista certo, de que sua opinião é meio sem noção, tipo isso. Então, eu acho que sinceridade deveria ser o padrão. Como que um autor vai melhorar sua história se ele não receber um feedback verdadeiro dos leitores? Então, tem muita gente por aí que só elogia os livros nacionais porque são nacionais. E só dá nota boa dizendo que é espetacular, 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 mas aí justamente por conta da parceria, porque não quer desagradar o autor, o que eu acho que não tem nada a ver, porque você pode muito bem ser sincero sem agredir o autor, você pode muito bem dizer o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que poderia ter sido mudado, sem desmerecer a obra do autor. Sinceridade não é arrogância. As pessoas acham que para ser sincero, que para falar a verdade você precisa ser arrogante, você precisa ser grosso. Não é. Sinceridade e grosseria são duas coisas totalmente diferentes. Então é totalmente o oposto, causa totalmente o efeito oposto se eu chegar para uma pessoa e disser, um amigo meu, e disser assim,
cara, essa blusa aí não tá legal, acho que é bom tu mudar, não tá casando aí e tudo mais, do que se eu disser, cara, que roupa feia, troca isso aí que tá horrível, tá péssimo. Então, a forma de falar vai mudar totalmente a visão da outra pessoa sobre você, a visão da outra pessoa sobre a sua opinião. Então, é bem complicado porque as pessoas hoje em dia elas estão se fechando, na minha opinião, né, no que eu vejo de convivência, elas estão se fechando para um mundo só delas, que só a opinião delas importa, que ninguém sabe mais do que elas. Então é uma coisa complexa, por isso que eu digo que funciona para a vida, porque isso é em qualquer lugar, em qualquer lugar. Eu tenho exemplos de amigos, de ex-amigos, que diziam que queria que a gente falasse a verdade, mas na hora que a gente falava, que a gente ia reclamar alguma coisa, falar de alguma atitude que ele não teve certa, ele não aceitava, não engolia bem aquela crítica, né? E aí eu fui percebendo que é um defeito do mundo, é um defeito do mundo, de que as pessoas, por mais que digam que querem que você seja sincero, elas não querem. Elas, na verdade, querem que você concorde com elas. Então, o que eu acho é isso, que as resenhas seriam melhores se a gente pudesse confiar 100% no que todos os bookstans e os booktubers falam sobre cada livro, porque a partir do momento que você só dá nota boa para livro, você só fala bem de livro, eu mesmo começo a desconfiar daquela pessoa, principalmente se for parceria. Se ela só falar bem dos livros de parceria, eu desconfio totalmente do gosto dela, desconfio de que ela esteja falando a opinião dela, porque eu entendo muito o quanto é difícil você conseguir uma parceria no mundo literário, afinal eu também demorei, né? E ainda hoje tem várias que não me aceitam, tenho parceria com a Cia e com a Harper, mas demorei também um bocado para conseguir, e várias outras eu tento todo ano e não consigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência livre de que eu fui escolhido falando a verdade e sendo sincero sempre. Então, tudo que vocês veem ali é sinceridade pura, sinceridade pura. Eu não minto, eu não invento nada, eu não finjo que gostei. Então, é isso. Eu acho que vocês no mundo deveriam praticar bem mais a sinceridade e vocês, bookstans ou booktubers, deveriam ser mais sinceros e ser também, acho que, menos grosseiros. Mas é porque a gente sabe que polêmica engaja, né? Então o pessoal gosta de ver tacando pau, metendo fogo no parquinho, né? Mas enfim, o tema hoje era esse, a conversa hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que deixem aí o que vocês acham sobre isso. Se vocês também são desse time de que desconfiam das opiniões das pessoas, quando veem que elas só elogiam livros de parceria, enfim. Vamos discutir, vamos gerar uma conversa muito boa aí. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim a gente vai gerando uma conversa maravilhosa. Deixem um like no vídeo se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal se ainda não fizeram também e ativem o sininho para receber notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Também me falem se vocês gostaram desse tipo de quadro, se vocês querem ver mais outros assuntos. Eu pretendo resgatar alguns outros papos com o Wally que eu fiz lá no Instagram, porque tem muita pauta mesmo boa. Quando eu me sentia inspirado, eu escrevia. Eu costumava me sentir mais inspirado com algumas pautas, hoje elas aparecem bem menos. Mas eu pretendo resgatar se vocês gostarem, então me digam aí se eu trago mais, se eu não trago. E enfim, não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa, a mínima coisa na Amazon, usem meu link que tá na descrição do vídeo, porque vocês me dão uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.